Novelo, de Fernando Fiuza. Não se entra a soco no jardim da musa. Uma ponta de faca sai da porta na direção da sua mão que, confusa, já não sabe se escreve ou se corta. Sossega, deixa o verso aparecer, agulha de sol na poça de chuva, incide na moeda que fissura teus olhos tão cansados de beber. Bem sei que toda insônia é pesadelo. Levanta, rega as plantas, faz um chá, acende outro cigarro, vai no espelho, teus olhos tão cansados de chorar, e o verso desce às cordas num novelo feito de sangue e nuvem. Devagar. Está no ar mais um Alagoas, Arte e Cultura. A partir do programa de hoje, exibiremos uma série de entrevistas que fizemos na Quinta Flimar, a Quinta-feira Literária de Marechal Deodoro. Hoje, exibiremos a entrevista com Laurentino Gomes, importante historiador e jornalista, que vai lançar aqui o seu último livro, 1889, que faz parte da trilogia sobre a história do Brasil. Teremos também a importante entrevista com o cronista Joaquim Francisco. Estamos gravando essa entrevista, claro que você vai ver depois, você já sabe que vai ver depois, mas estamos gravando ela no dia da proclamação da República, aqui em Marechal. E nada melhor do que a gente para fazer esse programa do que chamar uma pessoa que entende do babado, como diz a história, entende do traçado, entende do traquejo, como a gente diz aqui para o Nordeste, que é um historiador, um jornalista historiador, um historiador jornalista. Vamos ver como é que é essa história toda aqui com Laurentino Gomes. Laurentino, um prazer grande, rapaz. Prazer muito obrigado, é meu, uma alegria. Muito obrigado por assim você ainda ter fôlego, né? Porque você vem lá da tua palestra, que a gente filmou também, vai exibi-la na íntegra, depois manda para você. E já deu uma rodada de autógrafos ali, grande, né? As pessoas chegando, crianças. E agora aqui, para esse caldeirão que a gente está aqui, que não é o do Hulk, mas é o caldeirão do Alagoas Arte e Cultura, que está quente para danar, mas vamos lá, vamos tocar a conversa. O que me impressionou ali, né, e eu estava atento àquilo, é ver crianças. E eu quero começar por isso aqui. Como é que tu te sentes assim, com crianças chegando com o teu trabalho, porque os livros também, o Laurentino, entre outros livros, claro, lançou, está aqui, ó, a história do Brasil. O Laurentino fez a história, reescreveu, não é? A história, eu não poderia dizer que você reinventou, que a história não se reinventa, né? Reescreveu. Mas reescreveu a história do Brasil, acrescentando e colocando uma outra ótica, e numa linguagem muito legal. Está aqui, olha, o primeiro foi esse, a primeira cria foi essa, 1808. A segunda cria está aqui, foi o 1822. E a terceira é esse que a gente vai falar. Vamos falar um pouco deles todos, mas rapidamente. Mas a terceira e última até agora, é esse 1899, que está sendo lançado, é o último a ser lançado, e que veio ser lançado aqui no dia da proclamação da República. Bom, mas voltando lá para o começo da história, como é que tu sentes assim? Como ver um monte de crianças. Sim, eu já ia esquecendo de novo. E ele fez esses livros todos aqui em versões juvenis, né? O que é mais legal ainda. Bom, agora volta para o negócio. Isso tem sido uma coisa muito recompensadora no meu trabalho, que é o contato com as crianças. Depois que eu lancei esses 3 livros, eu tomei uma decisão drástica. Eu pedi demissão do meu emprego. Eu era jornalista de redação, trabalhava numa grande empresa de comunicação em São Paulo, e tinha 30 anos de carreira. Eu decidi abandonar tudo para assumir a vocação de escritor. E aí eu percebi que tinha uma segunda vocação escondida, que era de professor. Nossa.
Então hoje eu percorro o Brasil dando aula, palestras para estudantes de, por exemplo, agora ontem fui lá em Maceió dar aula para estudantes de 7ª série, de 8ª série. E eu observo que eles estão muito gratos por um escritor ter se preocupado em escrever a história do Brasil com uma linguagem acessível, fácil de entender. É como se eu tivesse tirado um peso das costas deles, né? Como se a história do Brasil antigamente fosse ensinada como matemática, biologia, física, química, que você tem que decorar nomes, números e tal. E é isso mesmo, enfadonha. Então eles ficam muito felizes, assim, me tratam muito bem, tiram foto com celular, me levam aqueles caderninhos com ursinho, abelhinha para eu ortografar. Isso deve dar um prazer danado. Se correspondem comigo no Facebook, no Twitter, nas redes sociais. Então isso é uma coisa muito interessante da minha vida de escritor, assim, porque eu acho que, claro, você vender bastante livros, ganhar prêmio, tem a sua graça, mas chega uma hora que você fala, mas e aí? E agora? Para que mesmo eu fiz isso? Para que eu estou fazendo isso? Você vê que tem uma contribuição para a educação. Aí você vê, né? Aí você está ali com educação, e eu ouço mensagens muito curiosas, assim, adolescentes chegando e dizendo, olha, por sua causa eu decidi me tornar jornalista, decidi fazer história. Então você vê que a gente não é escritor impunemente, você mexe com a vida das pessoas. É por isso que tem que assumir essa atividade com muita seriedade, né? Sabendo que não é por acaso que você está nisso, que você afeta a vida do leitor, né? Mas aí, o que me chamou a atenção também, aí vamos cair aqui na trilogia, né? É que você fala que isso tudo nasceu de um fracasso. Foi. Né? E que isso é que é interessante, e eu acho que chega até ser ensinamento também, porque muita gente no fracasso abandona, alguns até abandonam a vida, como diz a história. Mergulho em depressão, né? Abandonam, outros dão um tiro na cabeça, se jogam da ponte, mas você disse que a trilogia, né, isso que faz o maior sucesso, é um sucesso que é merecido, nasce de um fracasso. Conta um pouco essa história. Eu estou dando volta, a gente diz assim, é uma conversa que tem um bairro chamado Poço, que é bem longe, tinha um circular. Quando a conversa começa assim, a gente diz, essa conversa está indo via Poço. Né? Você pegou o ônibus, está dando muita volta para chegar no negócio. Mas é bom esses devorteios. Assim, mas eu acho que realmente tem uma lição. Assim, eu acho que na vida a oportunidade bate na nossa porta o tempo todo. Todo dia você acorda de manhã, você pode ir para lá ou para cá, tem decisões que você pode tomar ou não. E às vezes a oportunidade vem pelo avesso, vem pela frustração, pela desilusão, por coisas que dão errada. E que num primeiro momento você pode ficar chateado, mergulhar em depressão e ficar chateado. E foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhava na redação de uma grande revista. Essa publicação tinha um projeto de fazer uma série de edições especiais sobre a história do Brasil, que iam ser distribuídas de brinde para os leitores. E o projeto foi cancelado. O meu projeto, que era a vinda da corte para o Brasil, foi cancelado. Depois que eu já estava trabalhando, já tinha me entusiasmado pela história. Mas aí, em vez de me abater, eu percebi que havia ali uma oportunidade, que era esquecer o projeto corporativo e seguir sozinho na estrada, fazendo um livro-reportagem meu, um projeto meu. E foi uma escolha muito boa, porque aí eu me surpreendi com a repercussão enorme do livro. Eu lancei na Bienal do Rio de Janeiro de 2007. E de fato havia ali uma oportunidade batendo na minha porta, assim, seja escritor, fale sobre a história do Brasil, deixe a carreira de jornalista de redação de lado e vem fazer outra coisa. Mas veio pelo lado escuro, né? Engraçado isso, né? Bom, agora vamos mergulhar nos livros, né? Aportamos, já demos a volta com o ônibus circular, já andamos o Maceió todo, batemos no Poço e agora voltamos aqui para Flimar. Mas eu sei que vai ser muito difícil, porque cada um dá uma palestra, mas eu queria rapidamente, para que o nosso telespectador, aquele que está aí nos assistindo, tenha rapidamente, os teus livros já na capa você não precisa nem te entrevistar, porque é isso, 1808, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganam Napoleão e enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Isso é a instalação da corte no Brasil, a vinda da corte para cá. Para resumir essas três obras, eu diria que esses 3 anos, 1808, 1822 e 1889,
explicam a construção do Estado brasileiro. Como é que o Brasil se organizou como nação independente depois de se separar de Portugal. Então, e começa em 1808. Você não consegue entender a independência em 1822, no grito do Ipiranga, do Dom Pedro I, se você não observar o que aconteceu no Rio de Janeiro nos 13 anos anteriores, depois da chegada da corte. Então, o Dom João sai de Lisboa fugindo do Napoleão Bonaparte, que tinha decretado o bloqueio continental e exigido que Portugal parasse de comercializar com a Inglaterra. O Dom João não aceitou essa exigência, mais por medo do que por convicção, e o Napoleão invade Portugal. Então a corte, entre 10 mil e 15 mil pessoas, foge de Lisboa para o Rio de Janeiro. É uma viagem muito complicada, muito perigosa. E você fala aqui, e uma corte corrupta. Isso tem alguma coisa a ver? Será que isso inspira o nosso ser de hoje? Tem. Essa data é a invenção. Buscando nessa história, né? A gente pode ver essa coisa cultural nossa, dessa cultura da corrupção. Essa data é a invenção do Brasil. Então, se você tivesse que procurar lá um DNA, um código genético do Brasil de hoje, está aí. Então, ela é importante porque, primeiro, o Brasil se prepara para a independência. O Brasil não se fragmenta, não se divide territorialmente. Isso é vinda da corte que faz isso. Mas também acontecem coisas que são típicas de uma herança histórica que a gente carrega até hoje. Por exemplo, muita corrupção, muito toma lá da cá. No primeiro dia que chegou ao Rio de Janeiro, dia 8 de março de 1808, o Dom João ganhou de presente de um traficante de escravos a melhor casa da cidade, que é o Palácio da Quinta da Boa Vista. Em troca de quê? Títulos de nobreza, privilégios dos negócios públicos e privados. Então, o Elias Antônio Lopes, que é esse homem generoso que doou a casa para o Dom João, era um traficante de escravos e é o homem que mais se enriqueceu no Rio de Janeiro nos 13 anos seguintes. Então, é interessante porque o Dom João distribui mais títulos de nobreza nos primeiros 8 anos no Brasil do que em todos os 500 anos da história de Portugal anterior. Então, tem um historiador baiano, Pedro Calmon, que ele dizia o seguinte: em Portugal, para se fazer um conde, eram necessários 500 anos de tradição e tal. E no Brasil bastavam 500 contos. Você comprava um título de nobreza. O cara sair de lá, vir para cá, pegar o título e... Então esse toma lá da cá, que a gente hoje vê às vezes no Congresso, compra de voto, para reeleição, não sei o que lá, ele não é tão novo quanto parece. Realmente existe esse toma lá da cá entre os ricos da colônia e a corte que chega de Portugal precisando de ajuda. Já então, tinha lá. É esse primeiro corte do 1808, a chegada da corte, desses anos de corte. Isso. Agora, é um período muito transformador. O Dom João abre os portos, cria a imprensa régia, o Jardim Botânico, abre fábricas de pólvora, de aço. Incrementa o Brasil. Ele muda o Brasil. A consequência é 1822, o segundo título. Ou seja, o Dom João muda o Brasil. Vamos dizer ele aqui. Como um sábio, um homem sábio é o José Bonifácio. Uma princesa triste, que é a Leopoldina, e um escocês louco por dinheiro o Lord ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Que massa. Por que dar errado? Porque quando você olha o Brasil de 1821, a maior chance é que o Brasil não acontecesse na forma atual. Que nós nos dividíssemos em 3 ou 4 países independentes, ou até que o Brasil mergulhasse numa guerra étnica, uma bomba social de escravos se rebelando contra brancos, porque os escravos eram a maioria da população, né? Então, aí tem um personagem que é o José Bonifácio, que ele percebe que nesse ambiente perigoso, instável, a única forma de manter o Brasil unido era ter monarquia no Rio de Janeiro com o poder centralizado na mão do imperador Pedro I. É ele que faz a Guerra da Independência no Nordeste, impede que a Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão se separem do Brasil. Então é um cara estrategista também. Você podia mal comparado, né? Não vamos comparar um ou outro, porque seria um golberia. Assim, percebe menos, que a coisa vai tomando rumo e o cara vai ali... Ele tem uma visão estratégica. Tem uma visão estratégica, vai. E ele age em parceria com... Não façamos isso com o Zé Bonifácio. Não, ele era mais interessante. Ele era um homem democrata, né? É verdade. Mas ele age em parceria com a Princesa Triste, que é a Leopoldina, que é a mulher do Dom Pedro, né? Uma mulher formada na corte de Viena, que ajuda o marido, Dom Pedro, um jovem de 22 anos, a tomar decisões, mas ela mergulha na depressão, porque o Dom Pedro I começa a namorar a Marquesa de Santos, é um escândalo na corte, e a Leopoldina morre mergulhada em depressão em 1826, por isso que eu chamo ela de uma princesa triste. Então toda essa vadiagem de Dom Pedro era mesmo verdade. Era verdade. O bicho
Diz a lenda... Era bom de bordel mesmo. Diz a lenda que o Dom Pedro teve 18 filhos. Nossa. Legítimos e ilegítimos. Num único ano, ele teve 3 filhos, claro, com 3 mulheres diferentes. Né? Um com a Leopoldina, outro com a Marquesa de Santos e outro com a irmã da Marquesa de Santos, a baronesa de Sorocaba. E dizem que o bicho ficou, no final, ele ficou... No final ele estava destruído. Literalmente broxa, quando ele morreu... venérea. Ele morreu em 1834, em Portugal. E a autópsia disse que ele estava acabado, que era o médico falou, olha, é um milagre que esse homem tenha vivido até hoje. Então essa é a princesa Tri. O terceiro personagem é o Lord Cochrane, que é um mercenário escocês que o Dom Pedro contrata para fazer a guerra contra os portugueses no Norte e Nordeste. E ele queria muito dinheiro, o Dom Pedro não pagou o que ele pedia, ele roubou um navio brasileiro e levou para a Inglaterra. Nossa. Mas é um personagem fascinante. Nossa. Então esse é o segundo título, né? Só esse personagem dá um livro. Lord Cochrane, muito interessante. E aí tem o terceiro, 1889. Bom, aí chegamos nele, estamos aqui no dia da proclamação. Você tome cuidado, tome tenência, como diz o Matata, em Alagoas. O historiador também tem que comprar essas brigas. E como se deu esse aqui? Aí, esse terceiro diz assim, ó, como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da República no Brasil. O Marechal Vaidoso sabe quem é, né? É isso, nossa, aqui, o nosso Marechal Deodoro. Marechal Deodoro. É interessante você observar que o Brasil não virou república na independência, ele continuou como monarquia por 67 anos. E aí, em 1889, esse edifício desaba, né? Ele implode. E muito em função do imperador Pedro II, que era, digamos assim, a vitrine, o grande símbolo do império. Ele estava cansado, doente, já não tinha mais condição de governar. A herdeira do trono era uma mulher, a princesa Isabel, casada com um príncipe francês. Então havia o temor de que, na hipótese da morte do Dom Pedro II, quem realmente ia governar o Brasil era o Dom Pedro, era o Conde D. Mas, sem querer interromper, é verdade que Dom Pedro II era bafejado por ideias republicanas, revolucionárias, libertárias, sim. Ele gostava disso, ele se interessava por esse tema. Sim, é interessante essa sua pergunta, porque quando você olha o dia 15 de novembro de 1889, os dois protagonistas, os dois principais personagens, eles estão caminhando em direção contrária. O Dom Pedro II era imperador, mas tinha ideias republicanas. Tem cartas dele dizendo que ele preferia que o Brasil fosse uma república, que ele achava que era o melhor regime de governo. Então, um imperador que na verdade era republicano. E do outro lado, o Marechal Deodoro, que tinha convicções monarquistas. Um ano antes ele escreveu para o sobrinho dele no Rio Grande do Sul, dizendo que república e desgraça no Brasil são a mesma coisa. Então você vê que coisa curiosa, né? Coisa curiosa. Um imperador que acha que no fundo a monarquia já estava perdida e ele não reage. E o Marechal Deodoro que acaba fazendo a república mais por pressão da circunstância. Ele era muito vaidoso, ele era um homem muito irritadiço, ele estava brigando contra o Ministério do Império e ele acaba depondo esse ministério. Mas em momento algum do dia 15 de novembro ele proclamou a república, era apenas depois o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Ele só foi realmente proclamar a república na manhã do dia 16. Então nós comemoramos uma coisa numa data errada. Na data errada, tinha que ser no dia 16, não no dia 15. E aí é interessante você observar o comportamento do Deodoro, porque tem primeiro uma memória familiar que explica essa indecisão dele. Em 1839, o governo imperial decidiu mudar a capital de Alagoas, de Vila de Alagoas, atual Marechal Deodoro, para Maceió. E o pai do Deodoro se rebelou, pegou em armas e disse não aceito, prendeu o governador. E foi destituído, preso, levado para o Rio de Janeiro, submetido a uma corte marcial e a vida dele foi arruinada, ele perdeu a carreira militar. Então, alguns biógrafos dizem que essa indecisão do Deodoro no dia 15 talvez seja a lembrança do fracasso do pai dele 50 anos antes, quando a capital mudou da Vila de Alagoas para Maceió. Uma outra razão curiosa tem a ver com a vida pessoal do Deodoro. Alguns anos antes ele tinha disputado o coração de uma mesma mulher no Rio Grande do Sul com o senador Gaspar da Silveira Martins. Jornalista. Que era senador liberal e jornalista, advogado também. Silveira Martins. E quem ganhou essa disputa foi o Silveira Martins. Ele levou a melhor, ganhou a baronesa de Triunfo. E o Deodoro jamais o perdoou.
Na madrugada do dia 16 de novembro de 1889, chegou a notícia de que o imperador Pedro II tinha convocado o Silveira Martins para compor o novo ministério. E aí o Deodoro considerou aquilo uma ofensa inaceitável. Aí já estava vacilando ali, já estava aí, disse, agora vai, agora a coisa vai, essa não. E o professor injustiçado é o Benjamin Constant, né? É o homem que faz ali o fermento na massa da mocidade militar, o doutrinador, ele que era republicano convicto. Então, eu diria que o Deodoro, ele tem mais um papel simbólico, porque ele era a grande liderança militar naquele momento. Mas quem realmente organiza as Forças Armadas para depor a monarquia é o Benjamin Constant. Você fala também lá na tua palestra que a família dele ficou quebrada depois. Né? Então ele trazia isso como uma memória triste para ele. O Benjamin Constant, você diz o Deodoro? Não, o Deodoro. Ah, o Deodoro. A família dele ficou quebrada depois a família do Deodoro. Do pai lá. O pai foi defenestrado. O pai morreu na pobreza, a família passou necessidade, passou fome. Aí a família vai para o Rio de Janeiro, o Deodoro tinha 16 anos quando ele mudou para o Rio de Janeiro, e há uma carta do pai do Deodoro pedindo uma pensão para o imperador, dizendo, olha, minha família não tem condição, eu lutei pelo império e tal, e acho que o imperador não atendeu o pedido dele. Então, você vê a memória, né, o componente psicológico agindo como aí, né? Um elemento decisivo na indecisão do Deodoro. Né? Sendo decisivo nos rumos da história, né? O elemento psicológico. Agora eu vou dar uma de Abujanra aqui, abandonar um pouco... Eu morro de medo do Abujanra, já fui entrevistado por ele. Dar uma de Abujanra. É estranho, assim, eu noto muito isso, assim, é estranho para a academia, né, aceitar certas coisas às vezes. A academia, ela empina o nariz, ela acha que só ela é o centro do conhecimento e normalmente, às vezes, o conhecimento dela é muito complicado, é um conhecimento gerado para os próprios acadêmicos, né? Como você não tem sofrido nenhum atentado terrorista, nada, vindo da academia com essa coisa de um jornalista e tão profundamente na questão da história, mergulhar profundamente nisso, não é? E a ponto de suplantar, não é suplantar, mas a ponto de ter popularidade com um trabalho falando sobre a história do Brasil. Sim, atentado terrorista ainda não, mas brincando, canelada eu já levei muita canelada. Muita cotovelada, né? Porque eu acho que o Brasil ele ainda tem essa coisa do domínio territorial das coisas, né? Aliás, o Raimundo Faoro tem um livro que ele fala do patrimonialismo. Aqui mando eu, aqui eu sou dono, você não entra e tal. Meu capitania hereditária, né? Isso existe também na área do conhecimento. Assim, eu faço uma boa carreira acadêmica, eu conheço e você não entra aqui se não beijar a minha mão. E aí quando vem um jornalista que faz sucesso, ganha prêmio, vende livro, isso causa um ciúme horroroso. Mas eu acho que já melhorou um pouquinho. Assim, eles estão percebendo que, primeiro, o meu objetivo não é escrever uma outra história. É apenas popularizar, tornar mais acessível a história que eles próprios já tinham escrito. Deixa eu te interromper, porque você disse uma coisa na palestra que eu adorei também, logo no começo. Eu disse, eu sou uma porta. Uma porta de entrada. De entrada. Isso. Né? Eu transformo, pego a informação que já existe. Porque se você quiser que uma criança no ensino fundamental goste de história do Brasil, não vai começar pelo Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil. Não pode. Você tem que ser generoso com ele, tem que começar assim, dando um papinha na boca do leitor, sabe? Olha, venha estudar história. E é o que eu faço, né? Agora, eu acho que aí tem um segredo que, assim, você não pode ficar só na superfície, só no banal, só no caricato, no bem-humorado, que senão o livro é irrelevante. E você não pode dar um mergulho muito profundo, senão você perde essa função que é atrair o leitor mais leigo. Mas eu acho que, assim, o segredo é você pesquisar muito, fazer as notas de referência para que os historiadores percebam que você fez um trabalho sério e seguir em frente. Eu também não posso me assustar com a reação da academia. Ficar olhando beicinho, não né? Posso, mas eu tenho observado assim, até porque historiador é uma categoria muito ampla. Tem os acadêmicos e esses às vezes se ressentem um pouco. Mas a imensa maioria de historiadores são professores que estão em sala de aula. E esses adoram, porque ajuda o trabalho deles. Ajuda o trabalho. Os professores de história. É um condutor da... Então eu diria assim, se tem um público que realmente gosta muito do meu trabalho, são os professores que estão dando aula para adolescente, para criança, e que viram nos meus livros uma forma de atrair a atenção dessa garotada, né? Essa coisa de ser um jornalista,
não é, fazendo isso, fazendo história, a gente vê poucos na história. Ou seja, o John Reed, né, que escreveu Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, escreveu também sobre a guerra, eu acho que do México também, viajou para lá, né? Eu acho que quem mais? Eu não me recordo. Tem o famoso livro sobre Hiroshima, né, do John Hershey, muito maravilhoso. E aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem o Fernando Moraes, com Olga Chateau, o Hélio Gaspari, que fez aquela série sobre a ditadura militar. É isso que eu ia dizer, é uma coisa do jornalista brasileiro, porque no mundo, pelo menos que ficaram famosos aqui e ali, mas brasileiros eu acho que não, se você for lá fora... Também vai encontrar. Esse trabalho de divulgação científica, de mastigar o conhecimento acadêmico para um público mais amplo, é muito comum. Você vai numa livraria em Nova York... Você não só faz isso. Tem que ser mais, né? Tem que acrescentar uma visão. Você foi além disso, você foi a documentos que não existiam. Às vezes tem um pouco de fonte primária também. Você não, digamos assim, não repintou, né? Você foi mais, foi além. Mas eu acho que é um desafio de linguagem. Como a gente tornar o conhecimento que está dentro da academia mais acessível para a rua, para as pessoas que estão lá fora e nunca frequentaram um banco de universidade, né? Esse é o que é o grande barato. Né? Esse é o que é o grande barato do livro. Está aqui. Recomendo. Eu tenho um deles, né? Se eu tivesse trazido aqui, ia pedir em público aqui agora o teu autógrafo. Mas está aqui. O último, 1889, 1822 e o primeiro, 1808. E eu já vi a resposta ali, mas quero que você dê, porque ali a gente falou para 200, aqui a gente está falando para 30 mil, como diz a história. Sobre o futuro disso aqui, você já deu, diz o que você disse lá, que é interessante. Eu vou continuar escrevendo sobre você história. Está cobrança, né? Está cobrança. Faz 1950, 1930, faz o ano que eu nasci, aí o cara daqui a pouco vai chegar isso aí. Mas assim, eu vou continuar escrevendo sobre a história do Brasil, mas tomei uma decisão difícil, que é não mais escrever livro com data na capa. É uma decisão difícil. Porque eu acho, primeiro, você não pode se tornar previsível. Eu acho que um escritor, um intelectual, ele tem que surpreender o leitor, ele tem que se reinventar. Ficar escravo da obra. Senão você fica repetitivo. Você começa a fazer 1500, 1930. E a outra, que eu acho que essa trilogia, ela tem uma identidade. Eu estou falando de 3 datas importantes do Brasil no século XIX. Eu tenho que preservar isso. A formação do Brasil. Como se fosse uma obra em 3 volumes. Então ela está pronta, eu não vou mexer nela mais. É verdade. Mas vou ter que pensar numa outra fórmula. Espero que dê certo. Muito bem. Laurentino, muito obrigado pela tua entrevista. Eu que agradeço. Cara. Foi muito bom ver a palestra e está sendo bom para o nosso telespectador. Tem uns bichos que passam por aqui. Marechal Deodoro. Marechal aqui, aí vem os bichos que entram ali pela janela, mas a gente vai tangendo eles. Né? Mas para terminar, e terminar mesmo, né, eu já ia terminar sem a parte mais importante, que eu acho que é a que você colocou ali, que existe um certo ceticismo quando você vê parte da história, e os céticos, né, que colocam, mas esse Brasil não tem jeito, ele, tá vendo? Nasceu, já foi o Dom Pedro, o Dom João, o Laurentino até disse lá que o Dom João ganhou a casa do traficante, que não sei o que lá, e depois veio a corrupção, isso não tem jeito, né? Costuma-se falar muito isso. E você terminou brilhantemente, como eu acho que deve ser o papel do intelectual, né? Do cara que vê as coisas, não vê agora, não vê aqui, né? Você teve os olhos do historiador, mas o historiador que olha para o futuro também. Eu acredito que só faz sentido você estudar história se for para enxergar o Brasil do presente e do futuro, né? A história não está só no passado, ela está no presente e se projeta no futuro. E eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um momento importantíssimo da nossa história, que são 30 anos de democracia sem ruptura. Nunca houve isso. Então é a primeira vez que nós estamos sendo autorizados, chamados a participar da construção do futuro. Então eu acho que assim, a gente não pode perder a esperança. Eu tenho observado que a democracia é um processo lento, difícil, é um aprendizado, tem muita frustração. Idas e vindas. São interesses contraditórios. Eu, às vezes, observo nas redes sociais muita intolerância, gente pregando o golpe militar. Ficou muito patente nessas eleições, principalmente nessas últimas e gente pregando eleições. A separação do Nordeste com o Sul, que é uma besteira, isso é uma conquista que a gente traz da nossa história, a integração territorial. Então, eu acho assim, a gente não pode perder a esperança, acreditar na escolha que nós fizemos, que é um país construído pela democracia representativa,
tem que manter um certo otimismo em relação ao futuro, saber que é difícil, mas vai dar certo, e principalmente não cair no cinismo, né? O cinismo é o seguinte, olha, o Brasil é corrupto, então eu também vou corromper. Vamos lá, vamos lá. O Brasil é violento, então eu também vou ser violento nas minhas relações pessoais. Essa combinação é muito perigosa. Então eu acho que assim, até porque quando você olha para o passado, você observa que nós já enfrentamos dificuldades muito maiores do que as atuais. Na independência, a própria existência do Brasil era improvável. Então, se nós já superamos dificuldades... Podia não ter rolado, como diz o jovem. Né? Não significa que nós também não vamos ser bem-sucedidos agora, verdade, né? Verdade. Bom, era isso. Muito obrigado mesmo pela tua entrevista. Eu fiquei feliz. Que bom, eu também. Por essas informações, por essa clareza. E espero que você aí tenha aprendido um pouco, né? E aqueles que já aprenderam coloque essa caraminhola na cabeça aí, comecem a aprender um pouco mais, você jovem, se interessar. Os livros, como eu falei do Laurentino, tem livros para juvenis, né? Essa versão tem uma versão juvenil, é da editora Planeta, não é isso? E agora está para Globo Livros, mudou para Pela Globo Livros. Então você pode encontrar isso em todas as livrarias, está aí, vai, e é um bom presente agora no fim do ano, né? Para dar um amigo, para dar um filho. Não é? Nós vimos crianças aqui, então faça a sua criança ter essa... Até porque quando você dá um livro de presente, você está elogiando a pessoa, né? Você está respeitando a intelectualidade dela. Incrível, então, o livro de presente é muito bom. Esse testemunho que a gente viu aqui, veio um casal que não tinha nem casado ainda, mas que dizem que vão ter um filho chamado... eu não sei, ele usou Marianozinho, o nome. sei lá. Camarguinho, uma coisa assim. Camarguinho. E eles compraram um livro para dar o futuro filho que ainda vai nascer. Acho que ainda vai ser concebido. Ainda vai ser concebido, eles estão pensando em ter. Então, é a ligação da história com o futuro. É isso mesmo. Né? De olho no futuro. Abração, mestre. Tá, muito obrigado.